Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, como sempre, uma alegria estar aqui com todos vocês para estudarmos o livro Obras Póstumas nesse programa Luz na Penumbra, onde é dedicado aqui a reflexão a respeito das obras produzidas, por Allan Kardec, nosso querido codificador da doutrina espírita, em onde ele trabalha aí muitos temas que estavam vinculados a um corpo de fenômenos que ocorriam à sua época. Em realidade, esses fenômenos ocorreram em todas as épocas da humanidade. No entanto, ali com Kardec e com a instrumentação necessária de verificação, além da experiência pessoal do codificador, do seu engajamento no campo da pesquisa, das academias de ciência e o emérito educador que ele era, pois que ele nasceu com esta missão para realizar exatamente isso. Um espírito que amadureceu com o tempo, com o processo evolutivo em relação ao seu crescimento pessoal e que encarna no planeta novamente, e aí o processo de reencarnação, com esta missão de realizar aí e chamar a atenção através do trabalho realizado desses assuntos que são tão importantes para todos nós, não só para os espíritas, para a humanidade, para as pessoas. Como o nosso querido José Herculano Pires sempre dizia, que o espiritismo é cultura em marcha, é preciso estabelecer um diálogo entre o que existe no mundo. Não é uma disputa, isso não. O próprio Kardec diz isso. Discutiremos, mas não disputaremos. Então há uma intenção nesse sentido de procurar compreender, aceitar, mas também divulgar um conteúdo que faz parte dos fenômenos desde tempos imemoriais, desde que o mundo é mundo. Essa fenomenologia ela ocorre em relação a certos acontecimentos, a própria condição do espírito e a sua necessidade de vida, aquelas perguntas que a gente faz no campo da filosofia, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que sofremos. Então são perguntas assim fundamentais para que a gente perceba que a vida tem um movimento, que a vida tem um sentido, que existe um destino que eu diria que ele é proposto pelo Criador, o nosso Criador, que é Deus, porque somos cristãos e somos crentes na figura divina, na existência dele como Criador de todas as coisas. Então nós trabalhamos com essa concepção, só que com um viés racional, procurando entender como funciona isso. Como o próprio Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, nós não podemos saber tudo o que Deus é, mas a gente precisa, com o que tem, entender o que ele não pode deixar de ser. Então, se ele é Deus, ele precisa manter-se nessa estrutura. Isso é usar a racionalidade, não para negar a existência de Deus, não para cometer abusos ou heresias, como os religiosos muitas vezes utilizam-se desses termos, para aqueles que questionam ou tentaram, no decorrer da história, questionar a respeito de todas essas coisas. Mas nos idos tempos do passado, a gente não tinha instrumentos necessários para certas verificações. Então a doutrina espírita trabalha com o material que existe, que sempre existiu, só que traz um olhar diferente e um meio de verificação desse conteúdo, dando um sentido não só para a atualidade, mas principalmente para o futuro. Porque esses fenômenos sempre ocorreram, continuam ocorrendo e vão continuar ocorrendo, porque fazem parte da natureza, da própria vida. Então, mediunidade, ou seja, comunicabilidade de um espírito encarnado para com o desencarnado, certos fenômenos que acontecem mediante a um potencial ou
algo que o espírito tem, né, tanto o encarnado quanto o desencarnado, para que certas coisas aconteçam, isso tudo pôde ser verificado a partir de Allan Kardec, porque ele foi o iniciador da ciência espírita, como muitas vezes afirmou Herculano Pires também. Então é importante a gente ter essa luz que ajuda a gente a compreender por que dessas coisas todas, por que estamos aqui estudando todas as obras de Kardec, por que Kardec é a figura que está nesse centro, porque ele é o representante na vida material dos espíritos superiores, do qual ele é um deles. Ele faz parte, né, desses espíritos que são as luzes da humanidade, que ajudam a gente a entender agora, já que o homem, pelo seu esforço, e claro, pelo auxílio espiritual, mas foi desenvolvendo uma ciência material, Kardec foi o iniciador da ciência espiritual, ou da ciência espírita, como também é chamado. Daí a palavra espiritismo. Tem essa intenção de construir um método, uma metodologia, de dar atenção aos fenômenos, às ocorrências que sempre existiram, para tentar compreender o melhor possível e traçando para isso um sentido. Como já disse outras vezes, Kardec não ficou fechado ali dentro de uma sala, dentro de um laboratório, para testar, retestar, confirmar. Não, ele não fez isso. Ele fez isso também, é claro, mas ele não permaneceu somente ali, porque ele precisava construir um método para que esses assuntos pudessem mudar o nosso olhar, fazer com que a gente encare a vida sob outros aspectos. Por isso que ele é um iniciador, inaugura a ciência espírita. E através dela é que nasceu a filosofia, né, ou melhor falando, né, junto ali com a questão da ciência espírita, a filosofia, porque é ela que vai dar condições para que a ciência pudesse também acontecer, como aconteceu na própria história da humanidade em relação às ciências materiais. Então existe a necessidade do questionamento, da busca, daí a palavra filosofia, aquele que busca a verdade ou amigo da verdade, e aí você vai construindo instrumentos necessários e possíveis para poder confirmar ou dar condições, né, de compreender melhor e mais aprofundadamente muitos dos assuntos que antes não eram possíveis. E daí Kardec tira as lições de ordem moral, que estabelece um senso mais profundo desse religar-se com o nosso Criador, no caso, com a vida, sob um prisma que a gente não está acostumado apenas a falar a respeito, mas poder realmente tocar lá, né, no espírito, como se pudesse, usando essa metáfora, né, onde a gente vai perceber as coisas. Isso acontece mesmo. O assunto que a gente está aqui trabalhando, falando a respeito, né, nesse dia de hoje, na continuação do programa passado, ainda sobre as manifestações visuais, na última nota que foi lida, do Herculano Pires, ele falava a respeito dos agêneres que Kardec havia feito menção, estudado na Revista Espírita, também comenta no livro A Gênese, e os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o último livro que Kardec escreveu em vida. Então, os agêneres eram os espíritos, em tese, que se materializam ou que aparecem de alguma maneira. É uma forma de materialização que vai desde um estado mais vaporoso, onde não é percebido com tanta clareza, a aquele ponto que o espírito pode ser, inclusive, tocado. Assim como Jesus o foi depois da sua crucificação, que ele aparece para os discípulos e dizia: toca aqui, como disse para Tomé, toca aqui nas chagas, observa, etc. e tal. Então ali o que? Jesus, nessa circunstância, era um espírito desencarnado na condição materializada. E isso é interessante a gente perceber, né, a proximidade dessas ideias a partir dessas referências bíblicas também, e no campo da pesquisa, como Kardec foi o seu iniciador. Depois nasceram, né, outras ciências, como a metapsíquica do Charles Richer, como a parapsicologia do Heine e outras escolas de vários outros países com seus nomes e nomenclaturas próprias, mas todos estudando o mesmo fenômeno. Então Kardec foi o iniciador desse processo todo. Nós estamos aqui, né, falando a respeito dessa nota, né, que lemos no último programa, a nota número 21, e
iniciando hoje o item 20, que é o penúltimo, que fala especificamente da questão das manifestações visuais. Então, no item 20, Kardec diz aqui: qualquer que seja a forma com que se apresenta um espírito, ainda mesmo atangível, ele pode por momentos tornar-se visível somente a algumas pessoas. Isso é muito interessante, querido amigo ouvinte, pois, como comentava há pouco, nesse campo da manifestação visual, o espírito ele aparece para as pessoas, ou para alguém em específico, ou para muitas pessoas ao mesmo tempo. Voltando a Jesus, os chamados 500 da Galileia, naquele momento onde Jesus ascende aos céus, ele é visto por muitas, dezenas, centenas de pessoas. Daí chamarem muitos de os 500 da Galileia, como se tivessem 500 pessoas ali, ou até mais, pelo menos dá a ideia de muitos. Então ali muitos viram Jesus naquela condição onde ele ascende aos céus, dá aquela sensação que ele está subindo, mas é uma sensação do espírito que vai desaparecendo. Ele sai daquele estado materializado, onde podia ser tocado, e vai tornando-se num estado mais vaporoso, se assim posso me expressar, até desaparecer das vistas das pessoas. Então, é um momento onde a gente percebe do estado mais materializado por um menos materializado. E acontece também o oposto, onde o espírito ele se mostra para poucos ou mesmo para muitos, mas de uma maneira mais vaporosa, e pode atingir aí a um estado de materialização muito grande. Como uma referência também que me vem à memória de um pesquisador chamado Albert de Rochat. Ele era alguém que negava todo esse corpo de fenômenos e foi lutar, entre aspas, contra isso, mas foi pesquisar. Ele simplesmente não ficou ali somente debatendo, negando, mas ele foi pesquisar. Ele, como pesquisador que era, o Albert de Rochat, ele deparou-se com algo incrível, que foi justamente uma materialização diante dele. E alguém muito, mas muito especial, a sua mãe, que já estava falecida há 20 anos, ela se materializa na frente dele, e ele pôde tocá-la, abraçou a mãe, e a partir daquele momento, tudo mudou na vida desse homem, e ele passou a escrever a respeito, a falar sobre isso, e a confirmar esse corpo de fenômeno e a realidade da vida espiritual. Isso é algo assim, incrível. Não acontece toda hora, a gente sabe disso, mas ele foi acolhido por uma situação incrível, que muitos gostariam de passar por isso. Mas muitos até passam, conseguem, recebem, através de outros meios, a comunicação de pessoas muito queridas. Chico Xavier trabalhou muito nesse campo, em relação à produção através da mediunidade, da psicografia e às vezes da psicofonia, ou como médium falante, como Kardec dizia à sua época. Então, existem de todos os lados alguma maneira, algum meio de mostrar que a vida ela continua, em que a vida não inicia no berço e muito menos termina no túmulo. Ela acontece, existe uma dinâmica, existe uma atuação, onde no plano espiritual a vida está ali acontecendo, e há uma necessidade de um retorno, porque é um processo de desenvolvimento, de aprendizado, de amadurecimento, ou seja, de evolução acontecendo de maneira ininterrupta até o espírito alcançar o seu estado definitivo, como nos fala Kardec e os espíritos superiores na questão 226 do Livro dos Espíritos, e de vários outros momentos da codificação existe também essa afirmação, Então não há, segundo a doutrina espírita, uma evolução infinita também, como algumas pessoas gostam de acreditar. Então a codificação ela dá para a gente uma orientação, e a gente faz o que desejar com essa orientação.
Então, de cabeça agora, eu me lembro da questão 226, e ali também pelas questões 562, 562A, também é falado ali da missão dos espíritos puros, e que complementa aí a questão 226 de O Livro dos Espíritos. Então, voltando aqui, né, ao item 20, relendo só esse trechinho aqui para a gente dar continuidade, diz o seguinte: qualquer que seja a forma com que se apresenta um espírito, ainda mesmo atangível, ou seja, aquela que a gente pode tocar, ele, o espírito, pode por momentos tornar-se visível somente a algumas pessoas. E aí é um comentário de Kardec que vai levando a gente para uma outra situação, né, a partir desses fenômenos de visualização e de materialização. Em um grupo de homens, diz Kardec, pode mostrar-se a muitos, ou seja, um espírito desencarnado. Então, em um grupo de homens, pode mostrar-se a muitos ou simplesmente a um. E entre duas pessoas, uma pode vê-lo e tocar-lhe sem que a outra o veja ou lhe perceba a presença. Coisa interessante, né? Como é que um espírito pode mostrar-se no meio de muitas pessoas, mostrar-se somente a um? O mesmo este um pode tocá-lo. Só aquela pessoa e não os outros. O fenômeno da aparição a um só dentre muitos que se acham juntos explica-se pela necessidade para a sua produção da combinação do fluido perispiritual do espírito com o da pessoa. É preciso, para isso, que haja certa afinidade entre os dois para favorecimento da combinação fluídica. Ou seja, o espírito desencarnado ele encontra em uma pessoa específica um fluido que ele vai misturar com o seu, e aí a esta pessoa, e por isso ele aparece somente para um. Ele pode ter afinidade até com outros, mas ele escolhe um para que isso possa acontecer. Então, voltando aqui, para que a gente não perca esse sentido, né? O fenômeno da aparição a um só dentre muitos que se acham juntos explica-se pela necessidade para a sua produção da combinação do fluido perispiritual do espírito com o da pessoa. É preciso para isso que haja certa afinidade entre os dois para favorecimento da combinação fluídica. Em termos morais, a palavra espíritos afins, afinidade, significa estar no mesmo nível de evolução, de interesse, coisas assim. Então, quando fala assim, tem um espírito que tem afinidade com o outro, não é porque gosta somente das mesmas coisas, mas é porque tem algo entre eles em comum. E aqui no campo mais, como se fosse mais físico, né? A gente percebe que há entre eles uma afinidade. Às vezes a gente usa a palavra energia, né? Mas energia ela é matéria. Mas dá para a gente usar isso e imaginar. É como se uma energia ela se casasse com a outra. Há ali uma afinidade. Por isso a palavra afinidade ela é muito bem colocada aqui pelo codificador. Continuando o texto. Se o espírito não encontra aptidão orgânica necessária, o fenômeno da aparição não pode produzir-se. E aqui a gente vê, né? Se não houver essa aptidão necessária, que é uma aptidão orgânica, que é essa afinidade de fluido perispiritual, o fenômeno da aparição não pode produzir-se. Se houver a aptidão, é livre de aproveitá-la ou não, ou seja, o espírito é livre de aproveitá-la ou não. Donde resulta que, se estão juntas duas pessoas dotadas de afinidade, o espírito pode operar a combinação fluídica comum a uma delas somente, a quem deseja mostrar-se, não o fazendo com a outra, que, portanto, não o verá. É como se um indivíduo, achando-se diante de dois, que tenham os olhos vendados, só levantasse a venda de um.
mas a quem fosse cego seria inútil tirar-se-lhe a venda, porque nem por isso lhe seria dada a faculdade de ver. Interessante essa comparação de Kardec, né? Para a gente entender melhor, ou seja, materializar a ideia, né? Em que a gente tem duas pessoas com os olhos vendados e o espírito escolhe, a pessoa escolhe levantar a venda de um, e aí esse um vai ver, o outro não. Então, mais ou menos assim que funciona essa questão, né, das aparições, das manifestações. Muitas vezes são fenômenos raros ainda. Eu sei que muitas, milhares de pessoas, no decorrer da história, elas têm essa capacidade de percepção, né? Os termos da parapsicologia, metapsíquica, que tem a ver com sensitivos, né? Principalmente a parapsicologia, chama de sensitivo, fenômenos isso, fenômenos aquilo, que é uma nomenclatura criada específica para atender as necessidades desse campo de pesquisa. Kardec utiliza outros termos, mas para falar também dos mesmos fenômenos. Então a gente vai percebendo, né, a existência desses fenômenos em todas as épocas da humanidade. Fenômenos de deslocamento, fenômenos de aparição, de escrita, de voz direta. Então existem tantos, mas tantos fenômenos que são próximos, outros mais distintos uns dos outros, que não dá nem para catalogar todos, devido à variedade. Mas alguns necessários que se tornam para a gente poder entender o que existe e tentar entender também como funcionam. Então, são assuntos assim bastante intrigantes para uns. Muitos se colocam numa situação de descrença e outros de uma crença cega. Então a gente precisa talvez procurar o equilíbrio entre a necessidade de verificação, de reflexão, de comparação de conteúdos, para que a gente não corra o risco de ser enganado, de ser empolgado demais e acabar, né, perdendo, né, o controle, perdendo o fio da meada. E aqueles termos que a gente utiliza muitas vezes, né? Nada, nada, nada e morre na praia. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso Kardec ele constrói esse caminho de pesquisa onde a gente deve observar o que foi feito. Todos aqueles fenômenos que aconteceram na época de Kardec aconteciam antes e acontecem na atualidade. E a gente, seguindo os passos daquilo que foi construído, isso vai trazer para a gente mais segurança. Porque no mundo espiritual não existe somente santos e nem somente diabos, usando aí os termos mais conhecidos, né? Ou seja, nem céu nem inferno, existem espíritos em vários graus de evolução, ou seja, de maturidade. Uns inclinados ao mal, outros bastante maus, outros no sentido mais intermediário, e espíritos bons e outros muito bons. Então, a gente precisa então construir uma forma de estabelecer um discernimento disso aí. Entender que tipo de diálogo a gente poderia ter nesse campo, quando há a possibilidade, né? Ou mesmo como a gente poderia aproveitar outros tipos de fenômenos que existem, né? Então, para fechar aqui essa parte, o item 21 diz o seguinte: as aparições tangíveis são raríssimas, são mesmo, né? Aquelas que a gente pode tocar. As vaporosas, porém, são frequentes, principalmente no momento da morte. O espírito, logo que deixa o corpo, tem pressa de voar para junto dos parentes e amigos. Muito interessante a maneira como Kardec, né, usa, né, as palavras. Para dar-lhes ciência de que já deixou a terra e de que continua a viver, não obstante. Porque continua a viver. Porque a morte é só um fenômeno. Recorram todos à memória e reconhecerão inúmeros fatos autênticos desse gênero, que se tem verificado sem que se pudessem explicar, não somente à noite, como também de dia claro, em pleno
estado de vigília. E aqui, querido amigo ouvinte, deixando aí a reflexão de todos, vamos nos despedindo aqui no estudo de hoje e agradecendo a Deus a oportunidade e desejando, estar aqui dando continuidade aos estudos na próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos. Mais uma vez estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 27, Pedi e Obtereis. E no programa anterior demos início àquela parte intitulada Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Como eu disse naquela ocasião, são itens muito longos e não daria tempo de estudarmos todo no programa anterior. Então vamos continuar o programa de hoje. Nós paramos no item 12, pela metade. Então eu vou recapitular o item 12 para darmos continuidade aqui ao estudo. Ele está tratando da transmissão da prece pelo pensamento, a ação da prece, como a prece funciona, o que é preciso ser feito por nós para que a prece tenha resultado. Então, a prece normalmente, a maioria das vezes, nós usamos para pedir um alívio para os nossos males, para as nossas aflições. Claro que podemos pedir, usar a prece para agradecer as coisas que recebemos e para louvar ao próprio Deus. Mas normalmente, é o nosso caso, nós usamos a prece para pedir ajuda, para aliviar os nossos problemas, nossas dores, nossos males. Então Kardec diz assim: se dividirmos em duas partes os males da vida, ou seja, os males que nós passamos, ele vai dividir em duas partes. Uma constituída dos males que o homem não pode evitar. Então, parte dos males que nós passamos são inevitáveis, não podemos fazer nada. Outra das tribulações que ele mesmo é a causa principal pela sua incúria ou por seus excessos. Então, a outra parte, a outra metade dos males são causados por próprio homem, por nós mesmos, pela nossa incúria e pelos nossos excessos. Então nós veremos que essa segunda parte, esse segundo tipo de mal, excede em grande número a primeira, ou seja, a parte dos males que são provocados por nós mesmos é muito maior do que a parte daqueles males que são inevitáveis, que a gente não tem como, não se lembra de ter concorrido para aquilo acontecer. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Então nós temos que reconhecer que nós somos os autores das nossas próprias aflições. Como tem lá no capítulo 5, causas anteriores das aflições e causas atuais. Vamos ver as causas atuais, são as coisas que nós fazemos que dão causa para o sofrimento mais tarde. As aflições, que o capítulo é bem-aventurado dos aflitos, está falando de nossas aflições. Então, vamos ver as causas das aflições. Então, a grande maioria são causadas por nós mesmos e que nos pouparíamos delas se agíssemos sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Então, também pode-se dizer que essas misérias nossas resultam das infrações que nós cometemos à lei de Deus. Nós infringimos a lei de Deus e sofremos as consequências dessas atitudes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, então ele vai elencar aqui
os momentos em que nós infringimos as leis de Deus. Se nós não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Ou seja, por nós abusarmos daquilo que é o necessário, queremos o supérfluo, queremos mais do que mais, então abusamos. E muitas coisas, bebida, comida, noite sem dormir, uma porção de coisas a gente abusa, mais do que o necessário, que tudo isso é necessário, dormir, trabalhar é necessário, se alimentar é necessário, beber é necessário, tudo é necessário. A gente abusa. E aí esses excessos vão resultar depois as doenças. Então, se não fizéssemos isso, não teríamos tantas doenças. Se puséssemos limites à nossa ambição, não teríamos ruína. Muitas vezes nós estamos em ruína porque nós quisemos dar um salto mais alto do que podemos. Como ele diz aqui. Nós queremos dar um salto maior, temos ambição, a ambição acaba gerando uma decepção, uma ruína. Queremos dar um salto mais alto que podemos. Aí podemos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Exatamente. Se nós fôssemos humildes, não teríamos o risco de ser humilhados pelas decepções que o orgulho causa. A gente é muito orgulhoso, tem decepções. Nem sempre o orgulho nosso é atendido. Há pessoas mais orgulhosas, uma série de coisas que aí nós nos decepcionamos. Mas se não estivéssemos esperando nada além daquilo que é o verdadeiro, o real, que a nossa humildade põe como limite, não sofreríamos decepção de não atingir aquilo, o nosso orgulho ser... Não, porque somos humildes, simples. Então não sofreríamos essas coisas. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos. E claro, se nós fôssemos caridosos, não estávamos aí, falando mal de ninguém, nem tendo inveja, nem sendo ciumentos. E evitaríamos as querelas e dissensões. Íamos evitar muito bate-boca, muita confusão. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vingança. Então por que alguém vai se vingar de mim se eu não faço mal a ninguém? Então está dando um receituário aqui. Porque antes de fazer a prece, nós temos que cumprir isso aqui. É como eu disse no outro programa, dificilmente a gente vai cumprir isso 100% no nosso nível atual. Mas podemos nos esforçar para isso. E vamos diminuir, então, os pedidos na prece, com certeza, porque muitas coisas vamos evitar. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito livrar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Exatamente, há aqueles males que a gente não consegue eliminar pela prece. Tá. Mas se a gente conseguir eliminar aqueles que nós causamos, já é grande parte. O sofrimento diminui. Como diz, o sofrimento não vai acabar, mas diminui. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair salutar inspiração dos bons espíritos, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Então, quando você ora, você está recebendo a influência dos bons espíritos, que vão inspirar você, dar força a você, para você resistir às tentações que ele elencou no parágrafo anterior. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, exatamente. Os espíritos não vão afastar o mal. Eles apenas desviam de nós o nosso mau pensamento que nos pode causar dano. É o nosso mau pensamento que vai causar dano. Então eles desviam de nossa própria mente os maus pensamentos, para evitar que nós soframos o dano consequente desses maus pensamentos. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso da lei da natureza. Eles não suspendem os decretos de Deus, porque são baseados no merecimento. Embora impeçam que as infringamos, ou seja, eles impedem muitas vezes que nós infringamos as leis da natureza. Eu estou com ideia de uma vontade de quebrar o galho daquela árvore, vontade de matar aquele passarinho. Ele caridosamente consegue tirar esses pensamentos horrorosos da nossa cabeça. Estou com ódio de fulano, vontade de... Você tira isso da nossa cabeça. Então, isso, não fazendo essas bobagens, evita consequências no futuro, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Ele nos dirige o nosso livre-arbítrio, ou seja, não nos impõe
a vontade, nem cerceiam o livre-arbítrio, mas tentam dirigir, encaminhar para o lado certo, assim como a gente faz com a criança pequena. Está começando a andar, a gente vai andando, vai aprendendo a andar de bicicleta, a gente vai ali segurando para não cair. Eles fazem isso com a gente. Eles não vão, mas se eu quero porque quero fazer besteira, eles também não podem fazer nada. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta para não subjugar nossa vontade. Eles fazem isso discretamente para não subjugar nossa vontade. Nós temos nossa vontade e prevalece a nossa vontade. O homem se acha, então, na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor. E é principalmente neste caso que se podem aplicar as palavras pedir e obtereis. Então, exatamente. Por que tem correto esse pedir e obtereis? Porque eu, quando peço, eu já fiz o trabalho de casa. Para o meu pedido ter base. Para eu estar merecendo ser atendido. Não posso pedir, de repente, ser mais nem menos. Eu tenho que pedir com base. Eis que o homem pode estar sempre certo de receber o que pedir com fervor. Deus quer que seja assim para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Os Espíritos nos inspiram, nos ajudam, nos sopram. O que deve ser, nós temos a liberdade a seguir ou não. E é assim para que a gente tenha um mérito. Se eles obrigassem a fazer, não tínhamos mérito, não ia merecer nada. Tem que deixar por nossa conta a escolha, vai ou não vai. E aí sim, a gente se aceitar o conselho desses espíritos, a orientação, a inspiração, fatalmente nós já temos mérito para receber o que pedimos. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos. Estava reservado ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. Então tem mais efeitos ainda da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer. Ou seja, quem não ora, não acredita, não aceita, está perdendo muito tempo, está deixando de usar um recurso que está à nossa disposição para o nosso bem. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a orar, fazer prece, pedir a Deus, aos espíritos amigos, aos santos, aos bons guias. Não, ninguém é obrigado. Mas o recurso está aí, não é? Segue quem quer. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, considerando que o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um impulso instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem dá preferência às preces daqueles cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidos. Claro, se você vai escolher, precisa de pedir alguém que ore por você ou por alguém a quem você quer bem, você vai pedir a alguém que você acha que é uma pessoa que tem um certo bom comportamento. Você não vai pedir a uma pessoa que você acha que não tem bom comportamento. Porque com certeza se raciocina que ele está mais perto de Deus. Está cumprindo mais. Então, o que ele pede possivelmente tem mais chance de ser atendido. Já que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que seu efeito depende da força fluídica. Mas não é assim que ocorre. Exercendo essa ação sobre os homens, os espíritos suprem, em caso de necessidade, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno desse favor ou quando ela lhe pode ser proveitosa.
Então eles podem ainda nos ajudar, nos reforçando a nossa situação, para que possamos ter força para buscar o que precisamos. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve por isso abster-se de orar pelos outros com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para que sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem felizes em estimular. A prece que é repelida é do orgulhoso, que tem fé em seu poder, em seus méritos e acredita ser possível sobrepor-se à vontade de Deus. Então, basicamente, amigos, temos que ser humildes, como em tudo. Como diz o Buda, humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Então, se vamos orar, pedir a Deus, pedir aos espíritos bons, temos que, em princípio, ser humildes, aceitar que nós estamos na situação de inferioridade. Agora, se formos com orgulho, não, eu vou pedir porque eu tenho força aqui, vou ser atendido, já começou errado. Eu não acredito muito, mas eu vou orar assim mesmo. Não vai funcionar. Essas coisas que muitas pessoas não conseguem entender. Acham que, vamos dizer assim, a força magnética do seu sentimento, do seu pensamento, suas preces, é igual à força de uma corrente elétrica. Não é. Tem semelhanças no modo de se transmitir, mas são forças diferentes. São forças diferentes. Então é preciso que a gente entenda isso. A gente usa a força elétrica, a força luminosa como da ideia. Nós temos ideia de mais ou menos como é que se procede a transmissão dessas ondas de pensamento, ondas de sentimento. São ondas semelhantes às ondas eletromagnéticas, mas não são ondas eletromagnéticas que nós estamos comumente aqui usando no nosso dia a dia. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavra, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Então, a prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu costumo dizer assim, nós temos que estar 24 horas por dia em prece em qualquer lugar que estivermos. Estamos em prece. Se precisar orar, vamos orar. Se precisar pedir, vamos pedir. Agradecer, vamos agradecer. Não tem hora, nem lugar marcado, nem número de pessoas, nada disso. E está dizendo aqui. A influência do lugar e do tempo, ou seja, do local em que estejamos e da hora, só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Ou seja, é claro, se eu estiver numa muvuca danada aqui, precisar orar, eu vou, de repente, preferir ir para um outro lugar mais tranquilo para orar. Então vai assim, em outra hora, em outro lugar. Mas não é porque a prece vai ter menos efeito se eu tiver que orar no meio da muvuca. É porque para mim facilita eu ir para um lugar que eu estou mais recolhido, mais concentrado, mas me facilitar a mim. Mas se precisar olhar no meio da confusão, eu vou orar. Não tem por que não. E a qualquer hora, não tem hora para isso. A prece em comum tem ação mais poderosa que todos os que oram, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. É a mesma coisa, uma coisa importante. Nós chamamos, eu estou orando sozinho aqui. É uma coisa, se eu oro em conjunto, com todos orando com o mesmo objetivo, né, cada um orando de um jeito, pensando em coisas diferentes. Nós temos que focar no mesmo motivo, no mesmo desejo, no mesmo motivo da prece. Vamos orar aqui em louvor a Deus, vamos orar em agradecimento, vamos orar pedindo aqui a intercessão do Altíssimo para isso, por isso, por isso. Então nós estamos em conjunto. Vai ter mais efeito que a oração sozinha, porque estamos em conjunto. Mas que importa reunir-se grande número de pessoas se cada uma atua isoladamente ou por conta própria. Eu que estou dizendo, não adianta um grande número de pessoas se cada um estiver pensando em coisas diferentes, orando por conta própria. Não faz sentido. Nós temos que fazer como a luz. Ela alcança, se você acender uma lâmpada de X watts, 60 watts, ela vai iluminar um quarto com uma determinada potência. Agora, se eu
ilumina todo o quarto. Agora, se eu pegasse a mesma luz, 60 watts, com uma lanterna, um flashlight, ele vai iluminar, um foco vai iluminar com mais força, mais intensidade, porque está naquele ponto. É como o raio laser, que é um raio de luz. E por que ele tem essa força toda aí de cortar aço e tudo? Porque está concentrada. Porque aquilo é uma corrente luminosa focada num ponto específico. Então tem muito mais poder do que se aquilo fosse espalhado por um compartimento. Se todos nós focarmos junto, todos os nossos corações, pensamentos, pensando numa coisa só na hora da prece, vai ter um efeito maior se cada um pensar disperso. Essa é uma analogia que dá para a gente entender. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus, de sorte que a prece que dirigem a Deus terá mais força do que a de outras 100. Então não importa o número de pessoas, o que importa é o fervor, a honestidade, o propósito, a direção, aquilo que estamos pedindo, o foco, como se costuma dizer hoje. Então, focado naquilo. Então imagine, lembre sempre do laser. Então, focado naquele ponto, pedindo aquilo, todos em uníssono, pensando, vamos fazer uma corrente, porque se pede sempre, porque todos estarão ligados naquele foco. Então, funciona melhor. Se tiver alguém fraco ali, é como uma corrente, um elo fraco torna a corrente fraca. Então, é preciso realmente, quando pedirem concentração no centro, para fazer uma oração, sejamos o mais concentrados possível para que aquilo realmente tenha o efeito desejado. Bom, nós tivemos esses 2 últimos programas, uma verdadeira aula de Allan Kardec sobre a prece. Como ele disse, não tentou materializar a prece e também não virou objeto de assuntos só religiosos, não é isso? Tentou mostrar claramente do que se trata e como funciona. Espero que todos tenham tirado bom proveito disso e façam um bom uso da prece. É um recurso do qual nós não podemos abrir mão. Então, vamos todos, hoje, à noite, antes de dormir, façamos nossa prece, agradecendo a Deus por tudo, pedindo a Ele aquilo que achar um tempo que pedir e louvar a sua ação em todo o universo. Que todos fiquem em paz e muito boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.